Fala pessoal, tudo bem? Olha o prof aqui. Bom, galera, esse vídeo é sobre uma questão que caiu na tua prova de oficial, dia 23, no último domingo agora, tá? Bom, a questão número 38 da prova amarela, sobre a prova de História Naval, né, galera? Bom, o que a questão tá te pedindo, tá? Deu um problema, algumas pessoas encontraram um problema para achar o gabarito certo, mas se a gente tivesse um extremo cuidado, uma atenção ali, a gente conseguiria resolver essa questão um pouco mais fácil, tá? Vamos lá? Alternativa 38, prova amarela. Vamos lá. Intensas lutas precederam e consolidaram o Estado português, que iniciou com a expulsão dos mouros da Península Ibérica em 1249, no movimento denominado Reconquista, vírgula, para aí, pessoal. Olha só, na verdade ela não te perguntou nada ainda, a prova não te perguntou nada, ela tá te livrando de algumas alternativas ali embaixo, sabe, a B, a C, a D e a E, tá? Alguma delas ali tu já consegue excluir. Por quê? Porque no enunciado ela já falou Guerra da Reconquista, né, que é a expulsão dos mouros. A Guerra da Reconquista é uma guerra religiosa, aonde Roma vai enviar os cavaleiros da igreja, né, da igreja católica, para lutar a favor na Península Ibérica contra os mouros, né, a religião islâmica. Ou seja, Guerra da Reconquista, uma guerra religiosa. Outra coisa, ali no enunciado, até aquela vírgula já está dizendo que Portugal já existe. Então, não é mais o condado de Portucalense. Então, algumas alternativas ali a gente já consegue eliminar. Mas a gente tem que ver aonde vai terminar esse texto e aonde vai estar a pergunta direcionada para qual conteúdo. Porque também pode acabar caindo em relação à expansão marítima, né? E deixar de ser uma questão relacionada ao quê? Ao surgimento do Estado de Portugal, tá? Vamos lá. Na Reconquista, 1249, no movimento denominado Reconquista, quando Portugal consolidou-se seu território e firmou-se como o primeiro Estado europeu moderno. Ou seja, por causa disso, Portugal ele vai ter o que, galera? Ele vai ter um privilégio perante aos outros países europeus, como França, né? A Espanha. No caso, todos esses países ainda estão em guerra, resolvendo algum conflito interno no seu território. Enquanto isso, Portugal está ausente de guerra. Só Portugal está ausente de guerra. Isso vai beneficiar o condado portucalense, que agora é Portugal, vai beneficiar para gerar uma economia diferente, tentar chegar direto às Índias para trazer as especiarias e terminar com o fim do monopólio do comércio das cidades de Gênova e Veneza, que são umas cidades italianas, porque não existe a Itália em si, né? Existe províncias, cidades, estados italianas. Só depois do século XVIII, por aí, que a Itália vai se tornar a Itália, né? Bom, enfim. Então a pergunta ela está direcionada praticamente aos motivos da expansão marítima. O que levou Portugal a ser o pioneiro, ou seja, não foi só Portugal que teve a expansão marítima, enfim, mas Portugal se tornou o primeiro por causa disso. Se tornou um estado moderno muito cedo, perto dos outros estados ali do continente europeu. Correto? Vou ler de novo ali. Bom, primeiro estado europeu moderno, né? Tá em aspas ali e tal. Mas somente após a vitória entre os reinos de Leão e Castela e a assinatura para. Olha só, a pergunta, tu responde a questão agora. Ó, e a assinatura do Tratado de Paz e Aliança Perpétua com o Reino de Castela. Né? A paz foi selada de acordo com Bittencourt, né? Bittencourt é a obra que o edital cobra, tá? De acordo com Bittencourt. Em qual batalha Portugal teve a vitória sobre o Reino de Leão e Castela
em 1385. Tá, professor, eu não vou saber a data. Mas tudo bem. Em que momento da história que Portugal e Espanha, no caso, atual Espanha, vão lutar pelo trono, né? Para a Espanha tomar de novo o trono português, ou seja, tomar o território, anexar o território de Portugal ao território da Espanha. Cara, só vai ter um momento. Antes disso, eles vão lutar a favor. Tu tem que lembrar que na Guerra da Reconquista, na expulsão dos mouros da Península Ibérica, professor, o que é Península Ibérica? Não existia Espanha ainda e nem existia Portugal. Então esses dois territórios se chamavam Península Ibérica, diferente do Reino Franco, atual França, que fica na ponta, para a gente entender. França aqui, Espanha aqui, na pontinha Portugal. O prof não tem um mapa ali para explicar para você. Mas enfim, o que a gente tem que entender? O Reino Franco se fechou, né? E a questão como é que eu vou dizer, da presença dos mouros na Península Ibérica hoje, que é a Espanha e Portugal, se deu pelo fracasso dos mouros em não conseguir invadir o Reino Franco, né? Atual França. E aí eles vão estabelecer ali dentro da Península Ibérica, na África, todo o continente quase. E aí sim a igreja, né? A igreja ainda não. Aí o que vai acontecer? O Reino de Leão, né, e Castela vai pedir ajuda para dois nobres do Reino Franco, né, para lutar contra os mouros na Península Ibérica. Quem são esses dois nobres? É Dom Henrique e Dom Raimundo. O Dom Henrique vai ganhar o quê? O condado de Portucalense, né, atual Portugal. E através do êxito na expulsão dos mouros, junto com o papado, com a Igreja Católica, vai acontecer o Tratado de Zamorra. Mas não é isso que a prova está te cobrando, porque o professor está te explicando que eles não lutaram um contra o outro, eles se uniram para expulsar os mouros. Só vai acontecer uma disputa do território entre Espanha e Portugal, atual Espanha e Portugal, que nessa época é Reino de Castela, Reino de Leão, Aragão, Navarro, né? Quando Portugal deixa de ser um condado e se torna um reino agora, independente do Reino de Castela, não devendo mais serviços de vassalagem. Entenderam? Então não é o Tratado de Zamorra, a prova não está te cobrando isso. E a única vez que vai acontecer o confronto entre o Reino de Leão e Castela pelo trono português é quando a expansão marítima está no maior pico, tá bombando a expansão marítima e morre o rei atual de Portugal, Dom Fernando. Quando Dom Fernando morre, não tem parente próximo e Castela, quer dizer, em aspas, né? E o Reino de Leão e Castela vai reivindicar esse trono. E a nobreza, né, portuguesa vai procurar um homem, um filho bastardo, né, irmão de Dom Fernando, no mosteiro de Avis. E aí surge o quê? Dom João de Avis. Ele vai assumir o trono de Portugal e lutar contra o rei de Castela. Tá? Então, galera, a batalha final, que vai selar a paz perpétua, que é aquela parte ali, em 1385, é a Batalha de Aljubarrota. O gabarito é a alternativa letra A. Tá bom? Por exemplo, a alternativa letra B, Batalha de Celta, Conquista de Celta, é o quê? É a conquista mais importante de Portugal, tá? Bom, não tem nada a ver com Leão e Castela. A Batalha de Zamorra, não é batalha, é um tratado, né? Um tratado de Zamorra que vai consolidar o estado, o condado, o estado de Portugal, que é o início da alternativa, da pergunta. E a Batalha de Lusitânia, não, galera, o gabarito correto então é a alternativa letra A. Um beijão pra vocês, tudo de bom. Qualquer coisa deixa nos comentários aí que o prof retorna. Tchau.